Se nós estivéssemos nos montes de Sião, em Jerusalém, eu diria para vocês, Shalom Adonai. Mas nós estamos em São Carlos. Então você que está aqui no templo, você que nos acompanha pela mídia, a paz do Senhor. Queridos, é muito bom, e vocês sabem que eu gosto de pregar sobre personagens da Bíblia. E o pastor, quando orava, ele dizia que o Senhor trouxesse a lembrança e que trouxessem coisas novas. E a Bíblia fala que a palavra de Deus, né, pastor? Que ela é como aquele escriba que diariamente retira coisas novas do seu embornal. Então a palavra de Deus é assim. Há uma professora de hebraico que eu acompanho muito, Carla Damasceno, e ela diz que a palavra de Deus é como se fosse uma cebola, que a dona de casa vai tirando pétalas da mesma cebola e cada vez ela vai se aprofundando e vai tirando pétalas. Assim é a palavra de Deus. Queridos, no hebraico, na palavra de Deus, eles sempre ensinam para nós que há uma história por detrás daquela história. E o personagem que eu vou falar hoje, quando o pastor me falou, você prega domingo, eu já comecei e falei, que personagem que eu vou pregar, né? O meu personagem preferido, eu já falei aqui, é Jesus. Mas hoje eu me apaixonei por um personagem. E me apaixonei lendo. Como você, ouvia falar desse camarada, mas eu me apaixonei também por esse personagem. Eu vou falar sobre Barrabás. Convido você a se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Deus não tem compromisso com o pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. E sempre que Ele vai falar conosco, Ele fala, coloque sobre seus pés, ponha-se de pé e falarei contigo. Então por isso, abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 27, eu vou ler do 16 ao 22. E eu espero que você também acabe gostando desse personagem que a gente aprendeu a estranhar. Pareceu esse personagem. Então, livro do Evangelho de Mateus, do capítulo 27, eu vou ler a partir do 16. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por respeito dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse, solte Barrabás e fizesse morrer a Jesus. De novo perguntou-lhes o governador Pôncio Pilatos, qual dos dois quereis que eu vos solte? E o povo respondeu, Barrabás. Replicou-lhe Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Até aí, bendito seja o Senhor pela sua palavra. Podeis assentar. Pilatos era governador da Judéia. Eu poderia ocupar tempo até falando de Pilatos, mas não vou não. A gente sabe, né? Lava as mãos, era um covarde. E não se sabe ao certo se era uma tradição romana, se era uma tradição dos judeus, ou se era uma tradição grega, mas eu posso garantir para vocês que até os dias de hoje, essa tradição prevalece em muitos lugares e em muitos países, que era nos dias de festa se soltam presos. Às vezes a gente se aborrece aqui quando a televisão fala Dia das Mães, Dia dos Pais, sai aquela nuvem de preso dos presídios, e a gente tal. Mas isso está na lei. Dia de festa, eu lembro que no quartel, até quando a gente estava de castigo,
Se chegava no fim de semana, você estava lá detido, com o licenciamento cassado, você estava lá tal, chegava no domingo de manhã e você era pego de surpresa, porque o comandante chegava e falava assim: terminou a punição de vocês, porque quarta-feira é tal, né? Tinha uma data festiva e por causa disso a gente era colocado liberto, vamos falar assim, liberto, mas era só licenciamento cassado, coisa de aluno em escola de formação. Mas, então, a gente não sabe ao certo, mas havia uma tradição que nos dias de festa o governador colocava lá e o povo escolhia quem eles queriam que fosse liberto. E como os sacerdotes haviam entregue Jesus, porque pela tradição hebraica, Jesus teria que ser apedrejado, mas eles não podiam fazer porque Israel estava sob o domínio de Roma, e os romanos, a morte era por crucificação. Então os sacerdotes, os anciãos entregaram Jesus ao governador para que fosse julgado e logicamente que ele fosse crucificado. E o governador, a gente lendo os evangelhos, a gente percebe que ele interroga Jesus e ele fala: olha, eu não vejo nele crime algum. Mas os sacerdotes insistiam, e aí ele pega e faz: bom, eu vou apelar. Havia um indivíduo que era, diz as escrituras que ele, os estudos, que ele era dos zelotes, que eram, lembra, nós tínhamos os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, e os zelotes eram um pessoal evangélico, era um pessoal lá do templo, mas que eram mais ligados à política. E dizem que Barrabás era zelote, e ele comandava, alguns mais radicais falam que era um bando de marginais, mas eram insurretos, eram pessoas que não aceitavam o domínio de Roma e lutavam por libertar Israel de Roma. E Pilatos falou: olha, esse camarada matou um soldado romano, ele está condenado à morte, e ele pega e fala: olha, eles vão escolher que eu liberte o Jesus. Ele queria libertar Jesus, e aí ele colocou ao seu lado, ali no parlatório, a gente vê muito isso em filme, e ele coloca Jesus e Barrabás. E aí ele pergunta para o povo: olha, quem vocês querem que eu solte? Jesus Cristo, o Nazareno, ou Barrabás? E a gente leu aqui que o povo, insuflado pelos sacerdotes, eles gritavam: crucifica-o e solta Barrabás. Barrabás era os históricos, as histórias que dizem dele, a Misrash, vários estudos que a gente faz, ele era ignorante, falador, chefiava um pelotão de amotinados, marginais, né? E ele havia cometido um homicídio contra um soldado romano. Mas agora, eu queria que você parasse para ver essa cena. Primeiro eu quero te falar uma coisa: Barrabás. Lembra que Jesus fala para Pedro assim: Simão Bar-Jonas. Bar significa filho, então Bar-Jonas, filho de Jonas. O cego Bartimeu, Bar, filho de Timeu. Então quando a gente tem Barrabás, Bar é filho e Aba é pai. E os profetas já diziam: ele será, diziam do Messias, ele será uma pedra de contradição. Então quando ele está lá, Barrabás significa filho do pai, e Jesus era o filho de Deus. E quando eles gritam: solta Barrabás, eles estavam gritando: solte o filho do pai. Agora eu vou dizer para você, sabe por que eu me apaixonei por Barrabás? Porque Barrabás era eu, Barrabás era você, com os meus pecados, com as minhas imperfeições, com as minhas maldades.
com tudo que eu já fiz na vida e continuo fazendo. Mas Jesus falou: eu tomo o teu lugar. Aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para mim e para você. O verdadeiro Filho de Deus estava ali. E Barrabás estava representando a cada um de nós. O apóstolo João, no capítulo 1, versículo 12, ele disse: e todos quanto o receberam, deu-lhes o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Então Barrabás, o Filho de Deus, estava ali, era eu e era você. E a Bíblia dizia: o salário do pecado é a morte. Então, quando havia os sacrifícios, alguém tinha que morrer para pagar os pecados. E Jesus estava dizendo para mim e para você naquele ato: eu tomo o teu lugar. Foi para isso que eu vim. E agora, mas vamos falar a todos quanto o receberam, porque as pessoas aí escrevem no para-choque do caminhão: se você é filho de Deus, aqui vai ter o irmão. O entendimento da Bíblia: todos são criaturas de Deus, mas todos a quantos receberam Jesus como filho, a esses deu o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Agora nós somos filhos do Pai verdadeiro. Por que os judeus não aceitavam Jesus como Messias? Porque eles lembravam do tempo de Davi, de Salomão. Eles eram conquistadores, eles que conquistavam outros povos, e agora eles estavam oprimidos dentro da sua própria pátria, pelo Império de Roma. Então eles esperavam um Messias, assim como Moisés, como tantos outros, como a gente vê no livro de Juízes, que Deus levantava alguém para libertar o povo. Eles esperavam um Messias libertador. E parece até um paradoxo, porque Barrabás tinha mais do Messias que eles esperavam, e Jesus não tinha nada, porque o reino de Jesus é espiritual. Ele veio nos libertar da morte e do pecado. E quando o povo gritava: crucifica-o, cumpria-se uma promessa de 1000 anos antes, quando os salmistas falam: olha, aqueles que me odeiam sem causa, quando ele falava do Messias. Aquele povo que estava gritando: crucifica-o e solta Barrabás, horas antes, 2 dias antes, quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumento, para se cumprir a profecia: o teu rei vem montado no filho de uma jumenta. O povo gritava: Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, filho de Davi. Aquele mesmo povo agora dizia: crucifica-o. O reino da força é o de Barrabás. Várias vezes, quando a gente vê o povo rebelde, o povo de dura serviço da Bíblia, a gente fala: mas como esse povo pode? Como Moisés no deserto, olha, o povo viu tantos milagres, como eles podem ser tão rebeldes? E eu vou ter que falar uma coisa para você: se nós estivéssemos lá, nós estaríamos gritando: solta Barrabás e crucifica-o. Jesus entra no templo, na sua cidade, e quando ele diz: ó, eu sou o Messias,
Quando ele lê lá Isaías, o Espírito de Deus está sobre mim. Se ele não foge, o povo tinha levaram ele para um alto para precipitar ele morro abaixo. Aquele povo que dizia também, quando ouvia as escrituras, mas como esse povo no deserto era tão rebelde? E aí eu quero falar para você, até os dias de hoje, nós também. Então a gente precisa a cada dia se lembrar do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Sabe? Os chefes religiosos, como nós lemos aqui, eles incitavam o povo a dizer: solta Barrabás, crucifica o Jesus. Muitos sacerdotes religiosos, nos dias de hoje, eles estão dizendo para o pessoal buscar prosperidade, buscar tantas outras coisas, e não falam e não pregam sobre santidade. Ainda hoje, a palavra de Jesus está dizendo para nós que eu tenho que andar outra milha com a pessoa, que eu tenho que perdoar o meu inimigo. Que se alguém tomar minha camisa, para eu entregar também a capa. Mas até bem pouco tempo aí, né, era famoso aquele jogador Gerson, então imperava a lei de Gerson, que era de levar vantagem. Então era comum as pessoas, cada um, eu quero levar vantagem, eu não quero saber. Então imagine esse evangelho, mas é justamente isso. Jesus veio para trazer uma amostra grátis da pátria celestial, daquilo que nós viveremos um dia. Mas nós temos que entender, a palavra de Deus fala que se a semente não cair na terra e não morrer, ela não vai germinar. Então nós temos que morrer para este mundo, para vivermos para Cristo e vivermos à espera da eternidade, seja neste tempo que estamos aqui, seja num tempo vindouro. Samuel, mas o que você trouxe para mim? O pastor orou dizendo que Deus tinha alguma coisa nova. Então o contraponto que eu faço para você, em tua busca espiritual, Pilatos está gritando ao seu ouvido: você escolhe Jesus ou Barrabás? Que tipo de reino você quer seguir? Prosperidade? Ser feliz? O mundo nos oferece muitas coisas. E o Senhor, Ele tem para oferecer para nós uma coisa que você já ouviu várias vezes: quem quer me seguir, tome a tua cruz. Cada um de nós tem que entender que o Senhor espera de nós, a parte dele Ele já fez. Certa feita, atribuem a Billy Graham, um presidente americano, falou: a maior conquista do ser humano foi o homem descer à lua. E Billy Graham foi lá na Casa Branca e falou: a maior faceta foi o Filho de Deus descer à terra. Então, queridos, nós temos que escolher Jesus para que Ele nos transforme, sabe? A busca espiritual nossa não precisa ser aquela de Tomé: eu quero ver para crer.
Jesus falou: bendito aqueles que crerão. Nós não precisamos ver. Fé é certeza, fé é convicção de coisas que não se veem, mas se esperam. Então por isso cada um de nós, nesta noite, ao ouvir a voz de Pôncio Pilatos falando ao seu ouvido: quem você escolhe? Então eu preciso entender primeiro, eu não escolho Barrabás. Barrabás sou eu. Barrabás sou eu. Eu estava lá, ele me representou, ele representou você. A Bíblia não fala muito pouco de Barrabás, mas os livros apócrifos falam que Barrabás se converteu ao cristianismo. Mas eu queria que você entendesse justamente isso, sabe? Que Jesus deixou a sua glória e veio habitar no ventre de uma mulher. Que ele deixou a sua glória para morrer no meu e no seu lugar. Que amor escandaloso é esse? Pare para pensar. É como se ele estivesse gritando ao nosso ouvido: eu tomo o seu lugar. Na verdade ele está dizendo para nós: eu tomei o seu lugar, aproveita essa oportunidade. Você não precisa morrer eternamente. Eu já paguei o preço. Eu gosto sempre de repetir, né? Às vezes, quando a gente está estudando, na cruz, Jesus fala 7 frases, e uma delas, ele fala em grego koiné, que é o grego popular. Ele fala tetelestai, que significa até o dia de hoje. Na Grécia, no grego, está pago. Se hoje você for na Van, lá na Grécia, e comprar uma TV de plasma, lógico que não, a Van não tem na Grécia, né? Mas se você comprar um TV de plasma, você paga e você recebe o TV, aí você confere, está tudo certo, e a pessoa fala para você: está tudo certo, nós recebemos, você recebeu, está tudo certo. Ele carimba na sua nota fiscal, tetelestai. Ninguém tem mais que reclamar, nem você nem eu. Então quando Jesus exclamou, ele significa para nós, quando o diabo vem nos acusar, eu não sei você, mas ele me acusa diariamente de alguma coisa que eu fiz ou que eu deixei de fazer. E aí, ao invés dele, não, se eu estiver andando com o carro e ele soprar no meu ouvido alguma coisa, eu estaciono o meu carro e faço uma oração, falo: Senhor, perdão, eu errei. O próprio Martinho Lutero, ele dizia que quando o diabo o atormentava, né, e a vida dele, vamos passar por isso, mas ele pega, e quando ele lê no livro de Romanos, aí ele pega, quando o diabo, ele escreve tudo aquilo que o diabo estava atormentando, ele colocou tudo lá, e depois pegou tinta vermelha e jogou por cima, e falou: o sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados. Então, queridos, nesta noite, já estou devolvendo para o pastor, eu só queria relembrar você, aquele Deus maravilhoso, vivendo no céu, na sua glória, veio habitar no ventre de uma mulher e hoje habita dentro de você. Barrabás. Deus abençoe a todos.